Fala pessoal, tudo certinho? Você está na revisão de Biologia para o Enem e o tema de hoje é: qual a organela mais cobrada nesta prova? Bora lá, gurizada, bem tranquilinho. A organela mais cobrada na prova do Enem é a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela membranosa, grandona, bonitona, charmosona e, portanto, ela está presente nas células eucarióticas. Gurizada, os organismos que possuem células eucarióticas são os protistas, protozoários e algas, os fungos, as plantas e nós, os animais. E falar de mitocôndria é algo extremamente interessante. Vocês sabiam que as mitocôndrias já foram organismos de vida livre? Bom, já falo sobre isso com vocês. Primeiro, anota aí. Aliás, editor, coloque em algum lugar as coisas mais importantes sobre este vídeo, começando por qual é a função da mitocôndria. Gurizada, palavra-chave. A função da mitocôndria é respiração celular. Anota aí. E a respiração celular nada mais é do que a produção de energia, que nós chamamos de ATP, na presença do gás oxigênio, do O2. Você pisca o olho, você pensa, o seu intestino se movimenta, os movimentos peristálticos do estômago, do esôfago, você está mastigando, tudo isso está gastando energia. Essa energia é o ATP, produzido na mitocôndria. Olha que coisa linda. E te liga que a respiração celular ocorre em 3 etapas. A primeira é a glicólise. A glicólise, ela ocorre fora da mitocôndria, ainda no citoplasma, só que ela é fundamental para que a respiração celular continue, que ocorra. Então a glicólise não depende do gás oxigênio, porque ainda não está dentro da mitocôndria, e ela é uma etapa comum tanto à respiração celular quanto à fermentação. Mas a fermentação é assunto para outro vídeo. Depois da glicólise, ocorre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs está acontecendo na matriz mitocondrial, já dentro da mitocôndria, na parte mais interna dela. E por fim, tem a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Essa terceira etapa da respiração celular ocorre nas cristas mitocondriais, que é na membrana interna da mitocôndria. Após essas 3 etapas, a partir de uma molécula de glicose, foram produzidos aproximadamente 38 ATPs. A gente fala aproximadamente porque a gente sabe que é um pouco menos, é só um arredondamento. Outra coisa que pode ser cobrado na prova do Enem com relação às mitocôndrias é a sua estrutura. Uma mitocôndria é uma organela relativamente grande e ela possui 2 membranas, a membrana externa e a membrana interna. Aqui nessa membrana interna que forma essas dobras, que são as cristas mitocondriais. Então tem o espaço entre membranas e a matriz mitocondrial que fica dentro da membrana interna. E é meio bizarro, né? Uma organela possui essas 2 membranas. Ah, mas as mitocôndrias. Te liga que eu falei que elas têm 2 membranas. Isso é bizarro. Mas por que isso? Essas organelas, há muito tempo atrás, já foram organismos de vida livre. Hoje nós sabemos isso e temos uma teoria para explicar. Essa teoria é chamada de teoria da endossimbiose. Há muito tempo atrás, células grandes e que não utilizavam gás oxigênio se alimentavam dos organismos que estavam no ambiente. Bom, se elas não utilizavam o gás oxigênio, elas faziam fermentação e produziam muito pouco ATP. Certa vez, estas células grandes englobaram células menores, que hoje nós chamamos de mitocôndrias. Essas mitocôndrias produziam muito ATP porque utilizavam gás oxigênio, faziam respiração celular. Então a célula grande, ao invés de digerir esta celulinha menor e pegar um pouquinho de ATP, ela pensou o seguinte, não pensou, mas aconteceu o seguinte, eu vou te manter aqui, eu te protejo e você, celulinha pequenininha, que agora é mitocôndria, vai produzir ATP para mim, muita energia. Por isso é chamado de teoria da endossimbiose. Simbiose porque todo mundo sai ganhando e endo porque é dentro, né? Então é um organismo dentro de outro. Esse é um passo muito importante ao ponto das células eucarióticas, que são células mais complexas, possuírem essa organela. Loucura, né? Imagina que as tuas células possuem uma organela que já foi um organismo de vida livre. Bom, como eu disse que isso é uma teoria, obviamente nós temos fortes evidências. Quais são as evidências que corroboram com a teoria da endossimbiose? As mitocôndrias têm 2 membranas e a membrana externa da mitocôndria é muito semelhante à membrana plasmática das células eucarióticas. E a membrana interna da mitocôndria é a mesma membrana que ela tinha quando era um organismo de vida livre. Põe um aspas como a mesma, né? Pelo amor de Deus. Outra evidência é que as mitocôndrias possuem DNA próprio.
Que essa aqui já praticamente bate o martelo, né, que realmente isso aconteceu. Mais uma evidência, as mitocôndrias possuem os próprios ribossomos e, portanto, sintetizam as suas próprias proteínas. Além disso, elas fazem autoduplicação independente da célula e também possuem um tamanho semelhante às bactérias, porque quando elas eram organismos de vida livre, eram semelhantes às bactérias. Outro assunto que o Enem pode cobrar de vocês referente a essas organelas é a herança mitocondrial ser de origem materna. Gurizada, isso aqui é muito interessante. Tu não te lembras, mas um dia você já foi um espermatozoide e um ovócito 2. Eles se uniram e formou o que você é hoje, né? Todo o teu material genético a partir da união desses gametas. Acontece que a célula materna, o gameta que veio da tua mãe, o ovócito de classe 2, que a gente chama de óvulo, é uma célula muito grande que tem os 23 cromossomos. Esses 23 cromossomos esperam os 23 cromossomos do espermatozoide. Acontece que a única coisa que vai ser aproveitada do espermatozoide são estes 23 cromossomos. Ou seja, o ovócito 2, a célula que você herda da tua mãe, o gameta da tua mãe, ela é uma célula grande cheia de organelas. Entre essas organelas está a mitocôndria. Como a mitocôndria tem o seu próprio DNA e faz a sua autoduplicação, moçada, todas as mitocôndrias que você tem em todas as tuas células foram originadas desta célula que você herdou da tua mãe, desse gameta que você herdou da sua mãe. Ah, mas parei, os espermatozoides não tinham mitocôndrias? Tinham, mas eles não foram aproveitados. Lembre-se, a única coisa que vai ser aproveitada dos espermatozoides são os 23 cromossomos. Então grave essa informação. A herança mitocondrial é materna. Em outras palavras, exclusivamente da mãe. E por fim, não é muito comum ser cobrado no Enem, mas vá que. Agora um outro vestibular mais específico pode cobrar de vocês, que é doenças relacionadas às mitocôndrias ou doenças mitocondriais. Moçada, se as mitocôndrias têm como função produzir ATP, produzir energia, uma doença, uma condição que afete essa produção de energia, de ATP das mitocôndrias, vai afetar alguns órgãos que têm uma demanda energética maior, como os músculos, o próprio coração, que é um músculo, ou até mesmo o teu cérebro. Tudo isso porque são órgãos que demandam muita energia e a mitocôndria, por não estar funcionando bem, por ter algum distúrbio, não vai suprir essa necessidade. E é isso, gurizada. Nós revisamos aqui como a mitocôndria pode ser cobrada de vocês na prova do Enem ou em qualquer vestibular. Só para finalizar, põe na tela, editor. Função da mitocôndria, respiração celular. Como as mitocôndrias surgiram? Teoria da endossimbiose. A herança genética da mitocôndria é exclusivamente da mãe. E as doenças que afetam as mitocôndrias acabam afetando os tecidos que têm alta demanda por energia. Não te esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like felpudo e se quiser alguma outra dica, põe nos comentários. Tamo junto, um grande abraço. Vocês devem estar olhando isso aqui, né? Que barbaridade. Outra hora eu mostro a estante para vocês, mas outra hora, em outro vídeo. Tamo junto, um grande abraço.